Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 4 de junho de 2026 e o título é Despedidas. Recentemente recebi um vídeo que falava que a vida é feita de despedidas. Desde o nascimento, na primeira respiração, choramos ao nos despedirmos do local aconchegante e seguro que nos protegeu e alimentou, enquanto nosso corpo se desenvolvia para ganhar autonomia. Depois vem a despedida do primeiro alimento no seio da mãe, da mamadeira, da fralda, do berço, do colo, enfim, da infância. Um novo ciclo se inicia com novos personagens, professores, escolas, coleguinhas, dos quais em algum momento teremos também de nos despedir. E cada novo ciclo traz consigo uma nova despedida. Muitas vezes também a vida muda de rota, nos levando a deixar para trás lugares e pessoas queridas. E assim seguimos criando vínculos, fazendo laços. E há laços que se transformam em nós, que nos ferem e precisam ser desatados, acarretando novas e muitas vezes dolorosas despedidas. Nos despedimos de quem amamos e de quem deixamos de amar, de quem nos ama e também de quem deixou de nos amar. E a jornada segue entre encontros e desencontros, encantos e desencantos, chegadas e partidas. Há despedidas que doem tanto que parece até que não há um novo caminho possível, mas sempre haverá. Há despedidas que liberam pesos e tornam o caminho adiante mais leve e colorido. Contudo, todas elas têm algo em comum. Sempre somos impelidos a recomeçar, a aprender a lidar com o que ficou para trás, com amor ou com dor, mas com uma boa dose de esperança e fé. A cada despedida surge a necessidade ou a oportunidade de um recomeço, de uma nova história, de um novo caminho. E dessa forma, nos despedimos também das nossas tantas versões. E a cada despedida, uma versão mais aprimorada vai sendo construída. E é assim que nos movimentamos através dos ciclos dessa incrível jornada chamada vida. Então vamos lá. Eu recebi esse texto, esse vídeo, na verdade foi um vídeo de uma pessoa lendo um texto, não esse texto, né? Esse texto é meu. Eu recebi o vídeo de uma pessoa lendo um texto que falava sobre despedidas. E é um texto muito bonito. Eu recebi da querida Lucy Rodrigues. E eu achei assim, o texto muito bonito e eu comecei a refletir assim, sobre o que ele falava no texto. E realmente trazia muitas questões assim profundas para a gente pensar, né? Nessa questão que a gente realmente, desde que nasce, a gente vai se despedindo das coisas, né? E aí eu fui buscar, inclusive, que no texto não tinha lá, no vídeo não tinha a autoria. E aí eu comecei a dar uma fuçada, né? E consegui achar esse vídeo, né, no Instagram, que eu vou deixar ele aqui, né? Porque é um vídeo. A moça que lê, ela põe uma emoção, assim, sabe, no texto, que ficou bem bacana, né, bem emocionante. E eu achei esse texto lido por outras pessoas, inclusive, aí consegui achar o autor do texto. Ele chama Felipe Reis, eu vou deixar também o arroba dele do Instagram. Eu dei uma olhadinha assim meio por cima, mas assim eu vi que ele tem textos bem legais, assim bem bonitos, e inclusive parece que ele tem um livro, e tem livros escritos, tal. Depois eu vou olhar com mais calma, né? É que eu estava dando uma pesquisada porque me veio a inspiração. Falei, pô, vou falar, achei muito interessante essa reflexão, então vou falar sobre isso, né? E, aproveitando, né, que eu falei que ele tem os livros e tal, faz tempo que eu não falo aqui, mas eu também tenho um e-book comemorativo de 2 anos quando eu fiz 2 anos do blog, eu lancei um e-book comemorativo na Amazon, né, o precinho bem simbólico assim mesmo, que era para marcar a data, e o link está aqui na descrição também, quem quiser dar uma olhada. E na época,
Hoje eu não sei, hoje acho que o Kindle tem mais recursos, né? Na época que eu lancei esse e-book, dava para acessar pelo tablet, pelo computador, pelo celular. O Kindle da época não tinha uma experiência tão boa, porque este book que eu fiz, ele tem uma diagramação toda colorida, toda diferente. Então, como o Kindle na época a maioria era preto e branco, então assim, você não tinha essa experiência das cores e tudo, né? Eu acho que os mais modernos hoje já conseguem. Mas assim, no celular, no tablet ou no computador, é fácil dá para ler tranquilamente e acessar com todas as cores, com toda a diagramação diferente que eu fiz lá. Ficou bem bonitinho. Então, quem quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Mas vamos aí ao texto, né? Então, eu achei muito interessante essa reflexão, que realmente quando a gente nasce, né, a gente já nasce, na infância já tem que se despedir de várias coisas, né? Conforme a gente vai crescendo, né? Então, se despede do berço, da fralda, da mamadeira, da chupeta, né? Tem criança que é uma dificuldade, né? Para a gente conseguir fazer, se despedir da chupeta. E aí, a infância, né? Chega uma hora que você vai mudar de fase, aí você vai deixar a infância para trás, aí você vai para a escola, aí tem os amiguinhos, e conforme você vai crescendo, as coisas vão mudando, né? A gente vai passando por muitas despedidas, né? Algumas por escolhas nossas, outras, né, inesperadas e não desejadas, mas e a gente vai tendo que aprender a lidar com isso. Muitas vezes a gente acaba, em determinados momentos, se despedindo da gente mesmo, porque a gente deixa de ser quem a gente é, às vezes, para agradar outras pessoas. E aí depois chega um momento que a gente tem que se reencontrar, né? Eu tenho, inclusive, vou deixar aqui amarradinho, acho que é o primeiro ou segundo vídeo, ou os dois primeiros dos meus dois primeiros textos do blog, falam justamente dessa fragmentação da nossa, né, personalidade em função de querer agradar aos demais, né? Então você acaba se dividindo em personagens, né? Então você é mãe, você é filha, você é profissional, você é esposa, e você acaba perdendo a sua identidade, até um momento que não dá, você começa a sentir falta de você mesmo, e aí você tem que resgatar todos esses pedacinhos, todos esses personagens e uni-los para resgatar a sua própria essência, né? A sua identidade. E eu vou deixar os vídeos aqui, só que assim, a gente não repara que foram os primeiros vídeos, então assim, além de não ter prática, não que eu já tenha muita experiência, né? Mas ainda estou aprendendo, mas nos primeiros, assim, até o meu microfone do computador não estava muito legal, então o som ficou baixo, e então vai ter aí algumas questõezinhas, mas assim, deixando no volume alto ou ouvindo com fone de ouvido, dá para ouvir bem, né? Mas é interessante porque fala justamente desse resgate também da nossa própria essência, que muitas vezes a gente deixa para trás. E aí chega uma hora que a gente acaba tendo que resgatar e a gente acaba tendo que se encontrar, né? E eu falo, né, no meu texto aqui, a minha reflexão sobre isso, né, sobre essa questão das despedidas, que eu entendo que a cada despedida também, de uma certa forma, a gente é impelido a recomeçar, porque cada vez que você deixa algo para trás, você tem que criar um caminho novo, né? Então, num relacionamento que você acaba tendo que se despedir dele, né, que encerrar aquela parte da sua história, você tem que recomeçar de outra forma, né? Você criar um novo caminho, ou com novas pessoas, ou então, ou sozinha, mas você tem que recomeçar, você tem que, né, iniciar aí uma nova trajetória, construir uma nova história, e assim a gente vai caminhando, né, pela vida. Há também despedidas temporárias, né? Quantas histórias a gente ouve de pessoas que se conheceram e acabaram se afastando por circunstâncias daquele momento, e anos depois as pessoas se reencontram e ali constroem uma história, né? Uma história nova,
diferente daquela do passado, e que provavelmente, porque no passado, se eles tivessem insistido, não teria dado certo, ou por falta de maturidade, ou porque as circunstâncias não eram favoráveis, né? E aí lá na frente as coisas acontecem como deveriam ser e melhor, né, do que deveriam ser, do que teriam sido talvez no passado, né? Então há também as despedidas podem ser temporárias e podem trazer reencontros muito mais positivos, muito mais prazerosos. E a gente vai aprendendo, né, através desses encontros e desencontros, encantos e desencantos, porque muitas vezes, como eu falo no texto, às vezes a gente se despede porque aquela situação já não faz mais sentido para a gente, né? Ou em situações que já não tem mais ali afeto, não tem mais amor, não tem mais amizade. Né? Quantas pessoas, ainda mais hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Nós estamos num momento assim de muita polarização e comigo isso já aconteceu, de você começar a olhar as coisas de uma forma diferente, de você pensar diferente. E aí, assim, pessoas que você, pelas quais você achava, né, que você achava que eram seus amigos, acabam, né, indo embora, se afastando pelo simples fato de que você pensa diferente deles, né, que você diverge de algumas opiniões, diverge, né, de posicionamentos, e as pessoas simplesmente, algumas não conseguem conviver com a diferença. Então aí você percebe que ali também, nesse caso a gente nem pode considerar que seja uma verdadeira amizade, né? Porque quando você tem uma amizade realmente sincera, o fato de você divergir, né, de você pensar diferente, não abala o sentimento que você tem, porque, afinal de contas, se você gosta daquela pessoa, se você conhece aquela pessoa, você sabe do caráter dela, o fato de pensar diferente não deveria abalar, né? Porque eu lembro, e isso é uma coisa muito de agora, né? Isso aconteceu em algumas situações, assim, com pessoas, mas eram amizades mais recentes mesmo, né? Porque antigamente, né? Eu lembro na minha época de adolescência, não tinha isso. A gente discutia, todo mundo, cada um pensava de um jeito, cada um acreditava numa coisa, mas não tinha essa coisa de desrespeitar a opinião do outro. Podia até assim discutir, às vezes aquelas discussões acaloradas, tal, mas no final estava todo mundo ali de boa depois, amigo, e porque a gente valorizava mais as coisas que a gente tinha em comum e menos o que a gente não tinha em comum, o que a gente não, o que a gente pensava diferente, né? E hoje em dia já é ao contrário, né? Qualquer coisinha que seja divergente, já pronto, já é motivo para se afastar, para não levar em conta toda a história de amizade, de parceria que pode ter acontecido até ali. É triste, né? Mas faz parte, faz parte aí do nosso caminho evolutivo e da separação do joio e do trigo, né? Então, a gente vai passar, né, sempre por essas situações de se despedir de lugares, de pessoas, às vezes de um trabalho, né? Quantas pessoas trabalham anos e anos e aí chega aquele momento que tem que parar, né? Que tem que sair, né? Mudar, às vezes a pessoa sente a necessidade de mudar de profissão, mudar de carreira ou simplesmente parar, é o momento de descansar, também é uma despedida, né? Então isso faz parte dos nossos ciclos da vida. E às vezes a gente olha para isso de uma forma, quando a gente fala, né, na palavra despedida, a gente sempre põe ali uma carga negativa. E nem sempre é, né? Nem toda despedida é negativa. Há despedidas que são necessárias para a gente conseguir avançar na nossa vida, porque às vezes a gente está se colocando ali numa situação que nos
prende, que causa ali uma estagnação, que não deixa a gente progredir, que não deixa a gente evoluir, que não deixa a gente avançar no nosso caminho. E aí é necessário que a gente, né, corte e que a gente se despeça daquela situação para conseguir caminhar com as próprias pernas e evoluir e fazer aqui cumprir o propósito que a gente veio para cumprir. E muitas vezes isso exige que realmente a gente se despeça do que não faz mais sentido e que está sendo assim pesado, é algo que está nos atrasando, nos amarrando, nos aprisionando. Então aí é o momento de cortar aquilo, né, e se despedir para criar e para criar um recomeço, né? E todo mundo aí, eu acho que já passou por esse tipo de situação e que muitas vezes é pesado no momento, é doloroso, é difícil, porque há situações em que a gente tem que ter a coragem, né, de se despedir de determinadas situações, às vezes que envolvem pessoas e afetos, né, pessoas que a gente tem carinho, mas que às vezes a relação já não, não é positiva para ninguém. E aí ter essa coragem e entender que às vezes há despedidas que são necessárias e para todo mundo, né? Para que todos acabem usufruindo daquela partida, né? Cada um criar aí o seu caminho e viver e aprender é, a viver de outra forma ou porque é necessário essa despedida para que realmente aconteçam os aprendizados e se cumpram os seus propósitos, né? Porque há relações que pesam, né? Que não são fluidas e que não são produtivas para as pessoas envolvidas. E às vezes pode até ser, né, aí uma despedida até momentânea para que cada um possa aí evoluir e quem sabe, né, se tiver que ser em algum momento aí acontece aí um reencontro, né? Então que a gente não coloque, não pense sempre que as despedidas são coisas tristes. Muitas vezes elas são necessárias e são positivas, né? São o que nos impelem a caminhar de uma forma que vá trazer benefícios, lições, aprendizados e crescimento. Cada vez que a gente enfrenta aí, né, os nossos desafios, a gente cresce, a gente evolui e é para isso que a gente está aqui, né? Então que a gente abençoe também essas despedidas e saiba vê-las como oportunidades, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.